esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudesse ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descende da igreja, o evangelista que revela que Jesus é o novo Moisés, é o Senhor. O interessante é que o evangelista, nesse capítulo 14, nesses versículos 22 a 36, mostra de início o cuidado do Senhor. A multidão tinha comido, estava saciada, por isso o Senhor diz aos discípulos que atravessem o mar, e ele então despede as multidões. Jesus faz isso sempre depois de dar atenção às multidões, depois de ter cuidado com o pastor. E ao despedir, ele então sobe ao monte para orar a sós. Interessante que todos os evangelistas mostram esse momento de Jesus, momento no qual ele se encontra sozinho. Na verdade, se encontram ele e o Pai, nos dando como modelo a vida que devemos ter de intimidade com o Senhor. Sim, nós também precisamos subir o monte, nós também precisamos, no alto do nosso monte, que é o coração, ficar, se não todos os dias, mas de forma muito próxima, de forma muito cotidiana, ou melhor,
sempre buscando a intimidade com o Senhor, ficar a sós, nós e o Senhor. Às vezes nem falando, mas sentindo a presença dEle, vivendo com Ele e, sobretudo, tentando escutar o que o Senhor nos diz. O texto diz que a noite chega e Jesus continua ali sozinho. Nesse meio tempo, a barca, que já estava longe, é agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. É a nossa vida. Vez ou outra, nós nos vemos ultrapassando, singrando a noite. Vez ou outra, nos percebemos com o vento contrário. Nem sempre as coisas fluem como quereríamos. Nem sempre as coisas acontecem segundo a nossa lógica, segundo a nossa pretensão. Sim, vez ou outra, o vento é contrário. Diante disso, quando Jesus, já às 3 da manhã, um horário muito forte, é o horário do desolamento, é o horário no qual sentimos que nossas forças ficam desprovidas de proteção, o que acontece? Jesus vai até os discípulos andando sobre o mar. Já aqui a manifestação de que Jesus é realmente alguém maior do que Moisés. Moisés abre as águas, Jesus anda sobre o mar. E quando os discípulos viram, certamente acharam aquilo inusual, incomum, alguém andando sobre o mar. Acho que ninguém aqui tem costume de ver pessoas andando sobre água, né? E certamente às 3 da manhã, se nós virmos alguém andando, eu sou o primeiro a dizer é fantasma e sair correndo. Não sobre a água, mas tentando achar uma terra seca. Só que, diante disso, eles apavorados dizem é um fantasma, grita, e Jesus então lhes oferece uma revelação. Coragem, sou eu. Por que revelação? Sou eu é o nome de Deus. Coragem, sou eu, sou Deus. Não tenhais medo. Quantas e quantas vezes nós não estamos apavorados e deveríamos estar enxergando Deus conosco e ficamos tão atordoados que não conseguimos ver nada. Mas o Senhor insiste. Coragem, sou eu. Não tenhais medo. E aí Pedro ousadamente diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus diz: vem. Disse a Pedro e diz a cada um de nós: vem, confia, me segue, tenha convicção de que sou eu, acredite em mim. E Pedro começa então a andar sobre a água. Deve ter sido uma experiência fabulosa. Só que é muito interessante falar isso. Quando ele começa a andar, ele tira o foco, ele tira o olhar do Cristo e começa a sentir as coisas de sua vida. Ele sente o vento, fica com medo e começa a afundar. Isso aqui, minha gente, é muito importante experimentarmos em nossa vida. Esses dias eu tive uma experiência na qual houve uma convulsão, o pessoal chorando, o pessoal brigando com Deus, e o pessoal dizendo que Deus não existia e que aquilo já tinha acabado. E eu comecei a sentir que também eu estava fraquejando, que também eu estava indo para o campo da desconfiança. O que eu fiz? Entrei, deixei todo mundo lá fora, entrei no meu quarto chorando, me ajoelhei e renovei minha confiança em Deus, que é assim que age o mal. O mal nos fragiliza, o mal lança em nós lufadas de vento para que nós fiquemos distraídos e, em especial, para que nós nos afastemos do Senhor. E o que acontece? Quando ele começa a afundar, ele faz aquilo
que em Deus eu fiz: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Nós não podemos ficar apenas desesperados. Vez ou outra acontece, mas mesmo no desespero é preciso que nós recorramos a Deus e digamos a Ele: Senhor, salva-me. E o que acontece? Aquilo que o Senhor sempre faz: estende a sua mão para nós. Estende a sua mão para que nós possamos sair do buraco. Estende sua mão para que nós possamos sair das trevas. Estende sua mão para que nós saiamos do desespero e vamos ao campo da esperança. Estende sua mão para que nós criemos vigor e consigamos prosseguir na fé. Só que Jesus faz algo muito interessante. Homem fraco na fé, por que duvidaste? Que vergonha, né? Depois que o Senhor fala para a gente: por que eu não estava aqui? Eu te chamei, por que você ficou dando atenção aos ventos? Por que você ficou dando atenção às situações em contrário? Por que você não ficou focado em mim? Homem fraco na fé, por que duvidaste? O livro do Eclesiástico diz o que é, quem é, o que é a pessoa que nunca foi provada. E aí nós vamos percebendo que nenhuma provação em nossa vida é à toa. É para que nós cresçamos, é para que nós nos tornemos mais maduros e firmes e fortes na fé. E aí o vento se acalma, porque o Senhor sobe na barca, o Senhor estabelece o seu senhorio, toda a natureza se apazigua e começa então a professar: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E dele, só em tocar a barra de sua veste, saem como que uma força e todos ficam curados. Meu irmão, minha irmã, o Senhor nos chama: vem. E indo ao Senhor, experimentaremos o vento que chega de mansinho, mas tira a nossa atenção, e então começaremos a afundar. Mesmo quando duvidarmos, não tenhamos medo de dizer: Senhor, salva-me. Porque também aí o mal age, quando nós ficamos com vergonha, quando nós ficamos em vexame, não querendo olhar para Deus, porque nós duvidamos, nós não acreditamos nele. Não. Mesmo na queda, mesmo diante da desconfiança, mesmo frente ao pecado da desobediência, mesmo quando nós estamos distantes, não tenhamos vergonha de dizer: Senhor, salva-me. Porque nesse ato de humildade se rasga a veste, a grande cortina, e nós percebemos que o Senhor está sempre ali, com a mão estendida para nos reerguer e nos fazer prosseguir. Termino dizendo que não há coisa mais linda neste mundo do que a graça de recomeçar. Recomecemos, pois o nosso Deus é misericordioso. Ele está sempre pronto a ajudar a nossa vida e a habitar na barca que é o nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.